Eu te saúdo com a paz do Senhor, lição número 4 da classe de jovens, o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos, para esta aula, os louvores sugeridos 26, 94 e 207. Falar hoje sobre os falsos irmãos. Nós devemos ter muito cuidado para que nós não venhamos ser os falsos irmãos. Vou falar um pouco sobre Barnabé. Barnabé, o seu nome significa filho de profeta ou filho da profecia, filho da inspiração ou filho da consolação. Se falando em profeta, em profecia, você acredita em profecia? Você, jovem, como você faz se na sua igreja ou se você for visitar uma igreja acontecer uma profecia sobre a sua vida? Qual o seu procedimento? O que você faz? Bom, também falarei um pouco sobre Tito, que significa venerável, respeitável ou defensor. Texto principal: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Fiquem comigo, que a aula de hoje está edificante para a sua vida. Eu te darei uma referência bíblica bastante interessante que vai fazer você entender um pouco mais sobre a questão da profecia. Também te darei as respostas da hora da revisão. Resumo da lição: o encontro dos apóstolos em Jerusalém não fez com que Paulo mudasse a sua pregação. E por que não? Porque todos eles pregavam o mesmo evangelho. A diferença era a questão cultural, era a questão da cultura que fazia a diferença. Por isso que, certamente, Paulo não mudou a sua forma de pregar o evangelho, ou melhor, não mudou a essência do evangelho, até porque não tem como mudar a essência do evangelho. A essência do evangelho é sempre a mesma. Muitas vezes a forma de falar que é diferente. O objetivo dessa aula é apresentar a defesa de Paulo em seu ministério, refletir a respeito dos ensinos de Paulo em relação aos falsos irmãos, apresentar o evangelho da incircuncisão. Introdução: os judaizantes que estavam trazendo outro evangelho aos crentes da Galácia questionaram se Paulo era realmente um apóstolo. O questionamento é sempre saudável, entretanto, existem dois tipos de questionamento: o questionamento para aprender e o questionamento para, muitas vezes, ofender. Muitas vezes para querer mostrar, por exemplo, que o professor, a pessoa que está pregando, não sabe, né? Ou que essa pessoa sabe mais do que o pregador ou o ensinador. Então, o questionamento, de forma geral, é sempre saudável, porque se alguém questiona é porque quer saber. E como já dizia minha mãe, quem pergunta quer resposta. No entanto, os judaizantes acreditavam no seguinte: questionavam se Paulo era realmente um apóstolo. O questionamento, nesse caso, ele seria sincero se realmente eles queriam realmente entender se ele realmente era apóstolo. Só que a questão aqui não era essa. A questão, eles questionavam para duvidar de Paulo. Eles questionavam para causar dúvida nas pessoas que ouviam um apóstolo Paulo pregando o evangelho de Jesus. Então isso é ruim. E nos dias de hoje não é muito diferente, jovem. Muitas vezes pessoas vão questionar o seu ministério, vão questionar se você realmente é uma pessoa cristã, vão questionar isso ou aquilo. Então é importante você ter um entendimento de que realmente o questionamento ele é bom. Entretanto, cuidado para responder o questionamento, porque nem todo questionamento é saudável, nem todo questionamento realmente é para edificação. Muitas vezes as pessoas estão te questionando para colocar a sua vida, da sua santidade em dúvida. Então, cuidado com esse negócio. Paulo defende seu ministério, voltando a Jerusalém. Por certo, os seus acusadores não tinham uma história como a dele, que fora perseguidor dos seguidores de Jesus, mas foi alcançado pelo Senhor de uma forma tão especial que foi transformado em um novo homem. Ter uma história com o Senhor. Você tem uma história com o Senhor? E qual é a história que você tem com o Senhor? Se você se sentir confortável, deixa aí no comentário que eu vou deixar um coração para você. Ter uma história é algo importante, é muito importante. E na questão de Cristo, é ainda muito mais importante. O que é essa história? A história que eu quero dizer não é o fato de você ter aceitado a Cristo como Salvador.
É claro que isso é importantíssimo, é a decisão mais importante que você tomou na vida. Mas isso não é uma história, não é uma questão mais aprofundada. Você é uma pessoa que aceitou a Cristo como Salvador. Isso é bom. Agora, qual é a história que você tem com Jesus? Se uma pessoa hoje fosse questionar você a respeito da sua fé, por que você falaria que aceitar Jesus foi a melhor decisão da sua vida? Foi só porque você vai ser salvo? Isso só uma questão simples, simplória, né? É claro que nós sabemos que o só não é só, né? A coisa mais importante que nós temos que ser é salvo na pessoa de Jesus. Mas eu quero dizer o seguinte, você tem o porquê, além da salvação em Cristo, da perdição eterna, falar o porquê que você é cristão? Não, eu sou cristão porque você canta com grupo? Ou porque aos domingos você vai para a escola bíblica dominical? Isso é bom? Claro que é bom. Mas isso não é uma história, não é uma questão aprofundada do negócio. Era diferente de Paulo. Paulo ele era perseguidor dos cristãos, né? Dos seguidores de Jesus, e agora ele teve uma vida transformada. E isso que é a grande questão da vida. Quando nós aceitamos a Jesus, qual foi a grande transformação que Jesus fez na nossa vida? Porque se nós aceitamos a Cristo como Salvador e não houve absolutamente nada que o Senhor Jesus mudou em nós, então é melhor nós pensarmos bem sobre aquilo que nós estamos fazendo. Porque, na verdade, nem fazendo, né? Como é que nós estamos vivendo diante do Senhor. Porque verdadeiramente, toda pessoa que aceita Cristo como Salvador, ela tem uma transformação de vida. Muitas vezes não é muito perceptível, mas sempre existe. Por melhor que a pessoa seja, a melhor que eu digo é o seguinte: quando uma pessoa faz tudo o que tem que fazer, é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa de bom coração, é uma pessoa bondosa, mas não aceitou a Cristo como Salvador. Quando ela aceita a Cristo como Salvador, tudo que ela tem de bom, ela, geralmente é potencializado. E aquilo que ela tem de ruim, geralmente é apagado. Então, se eu aceitei a Cristo como Salvador e não houve uma transformação de absolutamente nada na minha vida, aquilo que eu era bom, né, se é que eu era bom em alguma coisa, eu não fiquei melhor, ou se eu não fiquei melhor em alguma coisa, ou se eu sempre fui uma péssima pessoa e eu continuo sendo uma péssima pessoa, então a minha salvação está em xeque. Por quê? Porque se eu sou salvo na pessoa de Jesus e não tive meu caráter mudado, então eu não estou salvo, eu estou perdido. Porque toda pessoa que aceita Cristo como Salvador tem um encontro verdadeiro com Cristo, a sua vida é transformada. Eu vou te dar aqui 2 exemplos de encontro com Cristo. Nós temos aqui o exemplo de Paulo, mas não vou falar de Paulo. Eu vou falar, por exemplo, do jovem rico. O jovem rico, ele teve um encontro com Cristo. No entanto, a vida dele não foi mudada. Por quê? Porque ele não aceitou a Cristo como Salvador. Ele falou: olha, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E veja que ele deu um bom testemunho dele. Ele: olha, eu faço isso, eu sigo os mandamentos e tal. E o Senhor Jesus não questionou. Por quê? Porque ele de fato ele fazia. Ele era um bom garoto, ele era um bom jovem. Verdadeiramente ele era um bom jovem. Só que por que a vida dele não foi transformada? Porque quando Jesus falou para ele: olha, vai, vende o que tens, dê aos pobres e siga-me. Aí o jovem saiu da presença de Cristo. Observe que ele teve um encontro com Jesus, mas esse encontro não ocasionou nesse jovem nenhuma transformação. Por quê? Porque ele não se deixou ser transformado, ele não aceitou a Cristo como Salvador. Então, por isso, ele não teve a sua vida transformada, ele continuou um jovem avarento, apesar de ter sido, como eu gosto de dizer, né, um bom jovem, era um bom garoto. Ele tinha a questão da avareza, mas todo mundo, né, todos nós temos um pecado específico, né, pelo menos um, nós sempre cometemos, né? Depois que aceitamos a Cristo é que nós vamos deixando o pecado. Mas, no demais, era um jovem exemplar. Ele era um bom jovem, inclusive, cuidava ali dos mandamentos, observava bem os mandamentos, cumpria os mandamentos da lei do Senhor. Só que ele não aceitou a Cristo como Salvador. E isso aqui que é o ponto-chave. Diferente de Zaqueu, que também teve um encontro com Cristo. Só que a sua vida foi transformada. Além da questão aqui de Paulo, né, que se encontrou com o Senhor Jesus também, que teve a sua vida transformada. Então, quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, a nossa vida é mudada em alguma coisa. Lembra da mulher que tinha um fluxo de sangue? Ela se encontrou com Jesus, inclusive um encontro às escuras, né? Às escondidas, melhor dizendo. Às escondidas, porque ela veio, pelo que o texto associa, ela veio por trás de Jesus e tocou nas orlas
dos seus vestidos e ela foi curada imediatamente. Observe que o encontro dessa mulher foi muito mais expressivo do que a do jovem. O jovem estava de frente com Cristo, conversou com Jesus, questionou a Cristo, mas saiu sem transformação. A mulher, Jesus não viu a mulher, ela não viu o rosto de Jesus, ela não conversou com Jesus, mas a sua vida foi transformada. Por quê? Porque o toque daquela mulher foi um toque de fé. Ela, se ao menos eu tocar nas orlas do vestido dele, eu ficarei curada. E realmente foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o mover do Senhor vem pela fé. E tem um texto, esse texto fala uma coisa que eu acho muito interessante, que Jesus disse para os discípulos: alguém me tocou. Isso aqui é muito interessante você guardar esse negócio. Alguém me tocou. E as pessoas falaram: Senhor, a multidão te oprime, a multidão te aperta, né? Oprime, né? A multidão te aperta e tu diz que alguém me tocou. É claro que as pessoas vão te tocar. Aí Jesus fala o seguinte: não, alguém tocou em mim diferente. Por quê? Porque de mim saiu poder. É o único texto bíblico. Existe até um outro também, que está no livro de Lucas, também que fala sobre essa questão da virtude, do poder. Então observe que o Senhor Jesus curou uma mulher só por um simples toque. Então observe que há uma importância de ter uma história com o Senhor. É extremamente importante, jovem, que você tenha uma profundidade. Lembra lá de Ezequiel 47, o rio purificador? À medida que a pessoa entra no rio, o rio vai ficando mais fundo. Assim também somos nós na presença do Senhor. Nós devemos entrar mais e mais na presença. Para quê? Para termos mais profundidade. E aqui tem um texto interessante de Ezequiel 47 que fala do rio purificador, que à medida que você entra no rio, não sei se você já teve a oportunidade de entrar no rio, né? E você vai aí afundando, à medida que você afunda e a água te cobre, você não tem mais força contra a correnteza. É a água que te leva. O que isso traz para nós, espiritualmente falando? É a palavra que me leva, é a palavra que tem que me levar. Ou podemos trazer no sentido de que o Espírito Santo que me guia. Então eu não tenho mais vontade em mim. É o Espírito Santo que me leva para onde ele quer me levar. Assim como a correnteza leva uma pessoa para onde ele quer ir, né? O rio leva para o lado da correnteza, assim também é o Espírito Santo que nos leva aonde ele quer nos levar. Então é importante, jovem, que você tenha uma história com o Senhor, que viva intensamente, seja batizado com o Espírito Santo para a glória do nome do Senhor, que tenha os dons espirituais, né? Que você verdadeiramente vai colocar a mão nas pessoas e essas pessoas serão curadas, porque isso também é para nós, né? Para os dias atuais, né? E isso é extremamente importante, que você verdadeiramente tenha aí um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Não é uma questão, eu sou cristão porque a minha avó é, meu avô, porque a minha mãe, meu pai. Há uma pessoa que diz, né, que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crentinho não é. Então você precisa verdadeiramente ter um encontro com Cristo. Se você ainda, por alguma razão, você ainda não teve essa questão da profundidade, você precisa ter verdadeiramente um encontro com o Senhor Jesus, que a sua vida verdadeiramente será completamente transformada. Barnabé e Paulo. O filho da consolação teria uma participação muito ativa no ministério aos gentios, pois foi ele quem acreditou no potencial de Paulo quando este havia se convertido e não foi aceito imediatamente pela igreja de Jerusalém por força do seu histórico de perseguidor. É muito interessante que nós compreendamos alguns pontos. Saulo tinha uma história de perseguidor da igreja e ele não tinha pena. Ele verdadeiramente, ele até encerrava pessoas na prisão. Houve até casos de que Paulo consentiu na morte de alguns cristãos também. Então ele verdadeiramente ele era ferrenho nesse negócio. E era por isso que o povo cristão da época tinha medo de Saulo, porque sabia que ele não tinha dó, ele não tinha pena. Ele realmente ele era muito severo nesse sentido. Agora, vemos que aqui tem uma questão do incentivo, porque a Barnabé ele trouxe Paulo para o meio. Ele trouxe Paulo, porque verdadeiramente
Paulo não era aceito por conta dessa história dele, de ser perseguido. As pessoas tinham medo dele. Então, não queria. Eu já contei aqui, eu vou lembrar, aqui onde eu moro, há muitos anos, tem uns 40 anos mais ou menos, tinha um moço aqui que ele não tinha uma índole muito boa, né? Ele era daquelas pessoas bem violentas. E geralmente quando ele ia para a nossa igreja, ele ia armado. Ele ia com a arma de fogo, geralmente guardada no chapéu. Então o nosso porteiro, que era um cabra valente, ele virava para ele e dizia: olha, me dá o seu revólver que aqui não é lugar não. E guardava o revólver. É interessante que as pessoas tinham medo desse moço. Por que tinham medo? O Senhor não é o Deus Todo-Poderoso? Sim, Ele é o Todo-Poderoso. Mas e a arma? E se aquele homem quisesse matar alguém ali? Quem é que iria impedir ele com uma arma de fogo? Então observe que é natural que as pessoas, mesmo sendo cristãs na pessoa de Cristo, verdadeiramente, pessoas piedosas, pessoas salvas na pessoa de Jesus, têm medo de uma arma de fogo. É extremamente natural. Então, se hoje as pessoas da minha igreja tinham medo desse homem há cerca de 40 anos, imagina na época de Paulo. Então era extremamente natural. Agora, e era por isso que as pessoas não queriam receber Paulo, porque tinham medo de fazer alguma coisa lá. Vai que esse Paulo não está convertido nada, vai que ele está aqui só para armar uma armadilha para nós aqui, fazer como aquele cavalo de Troia, né? Vai que ele está aqui escondido aqui, quer armar uma cilada para nós aqui, uma emboscada aqui, quando todos nós estivermos aqui na igreja, ele fecha tudo e acaba com todos nós. Então, realmente, o pessoal tinha esse medo, né, de Paulo fazer uma maldade com eles. Então, esse pensamento era natural. Mas observe que, nesse sentido, Barnabé, ele fazia o quê? Ele trouxe Paulo. Não, podem colocar Paulo aí, que Paulo, ou Saulo, né, como você queira chamar, pode deixar ele aí, que ele foi realmente convertido, ele realmente está salvo na pessoa de Jesus, ele realmente é um dos nossos. Ele foi um perseguidor nosso, mas agora ele não é mais, agora ele está conosco. Aí a minha questão é: que tipo de cristão você está sendo? Você é daquelas pessoas que tem medo, por causa que uma pessoa teve um passado muito perverso, então você tem medo dessa pessoa? Ou você é daquela pessoa que não, essa pessoa realmente está convertida, realmente essa pessoa está salva? Pode colocar ela aí, pode dar ela do nosso meio para o nosso meio, que ela realmente é um dos nossos. Qual é a tua postura? E isso você não precisa me responder. Isso você pode ficar para você refletir, para você pensar. Porque hoje, muitas vezes, como era na época de Paulo e também hoje, as pessoas tendem a não aceitar certas pessoas por conta do passado. E isso traz uma ignorância da nossa parte. Porque se eu não aceito uma pessoa na minha igreja por causa do passado dele ou dela, significa dizer que eu não acredito que Jesus é capaz de transformar essa pessoa. Ou seja, eu estou pecando diante do Senhor. Que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2:11, Atos 10:34. Então, como é que eu fico? Então, nós devemos ser daquelas pessoas que realmente observam, não, claro, nós devemos observar que se realmente a pessoa foi transformada, e se foi transformada, realmente nós recebemos. Agora, nós devemos também ter cautela. Vai que ele realmente só está fingindo. Nós temos que ter discernimento para saber se essa pessoa está fingindo, para não trazermos essa pessoa para o nosso meio e essa pessoa realmente fazer uma emboscada no meio da igreja. Então, isso é bem importante. Agindo por meio de uma revelação. É notório que em muitos ambientes cristãos, os meios pelos quais Deus revela a sua vontade são negligenciados, tidos por ultrapassados ou negados. E aqui cabe uma questão muito importante que eu quero trazer para você. Você, jovem, você acredita em profecia? Você acredita nos profetas? Eu vou trazer aqui uma questão interessante, que a questão do profeta não existe mais hoje como era nos tempos bíblicos, é diferente. Mas existe a questão da profecia. Se houver uma profecia na sua igreja, ou digamos que você vai visitar uma igreja fora, por exemplo, e há uma profecia para você, você acredita ou você duvida? A Bíblia menciona, que é a grande referência que eu quero te dar para essa aula, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia nos orienta para que nós venhamos crer nos profetas do Senhor. Para quê? Para que nós venhamos prosperar. Muito cristão hoje, principalmente jovem, não está prosperando porque não acredita nas profecias, não acredita no dom que Deus realmente revelou. Deus revela ainda hoje, para Deus não há nada escondido.
Então, muitas vezes, os jovens vão para uma igreja, né, ou até mesmo na própria igreja, e principalmente quando é na própria igreja, aí que as pessoas não tendem mesmo a crer, né? As pessoas fazem o quê? Não, essa pessoa, isso aí é de Deus, não, porque essa pessoa me conhece, sabe do que eu faço, que eu deixo de fazer, então essa profecia que essa pessoa me entregou aí foi da carne, porque essa pessoa me conhece. Bom, ela pode te conhecer e realmente pode saber da sua vida, mas isso não quer dizer que a profecia dela foi da carne, não, às vezes é de Deus mesmo. Agora, ainda mais se for pessoas próximas, né? Ah, é meu pai, Deus usou meu pai para falar comigo, a minha mãe para falar comigo em profecia. Aonde que isso vai acontecer? Deus usou lá o meu namorado, o meu noivo, a minha noiva, o meu esposo, minha esposa e tal. Deus usa. Até os de dentro, claro que Deus usa. Agora, quando o jovem está numa igreja diferente, ele tem uma tendência a crer um pouco mais. Por quê? Mas como é que essa pessoa sabe disso se essa pessoa não convive comigo? Se é a primeira vez que eu vejo essa pessoa, como é que ela sabe? Então ela vai entender que realmente foi Deus que revelou. Entretanto, há casos importantes de falar da profecia. Nós não devemos, de maneira nenhuma, observar uma profecia e já acreditar e fazer o que tem que meter os pés pelas mãos, né? Como diz o povo aí. Nós devemos observar. Nós temos que crer na profecia, mas também nós devemos julgar a profecia de Deus. Como é que eu julgo uma profecia se é de Deus? Bíblia. Se a profecia ela traz qualquer item, qualquer situação pela qual não seja bíblico, não é de Deus. A profecia ela não pode entrar em contradição com a Bíblia, de maneira nenhuma. Se essa profecia entra em contradição com a Bíblia, significa dizer que não vem da parte do Senhor, porque uma profecia jamais vai entrar em contradição com a palavra. Então, quer prosperar, jovem? Creia nos profetas do Senhor. Creia na profecia. Os falsos irmãos. Tito, um obreiro grego. A equipe de Paulo era multicultural. Barnabé e Paulo eram judeus, mas Tito e Lucas eram gentios. É certo que essa formação missionária dava um respaldo mais acentuado à pregação aos gentios, pois havia gentios no grupo missionário de Paulo e Barnabé. É muito interessante a questão de Tito ser um grego, essa questão da missão de ter pessoas de outras culturas. Imagina, por exemplo, você vai fazer missões, por exemplo, aqui no Brasil e junto de vocês tem um alemão, por exemplo. Ou uma pessoa que mora lá na Nova Zelândia, ou um japonês. Seria interessante, né? Será que nós iríamos realmente falar o mesmo idioma, né? No bom português, né? Vamos falar a mesma língua, mas não aqui o idioma propriamente dito, mas ter o mesmo entendimento? Será que vamos caminhar verdadeiramente juntos? Será que verdadeiramente, se eu fosse fazer uma missão hoje, aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, será que se viesse uma pessoa de um outro país, será que eu iria me entender com ele? Lembra que a Bíblia diz lá aos Hebreus 12:14? Se possível for, tende paz com todos. Então, será que eu ia ter paz com ele? Ou com ela? Então, isso é uma questão importante de se tratar. Nesse caso aqui, o fato de ter gentios num grupo missionário de judeus significa dizer que verdadeiramente os gentios podiam acreditar, porque até um gentil, tinham dois gentios na questão ali missionária. Então, se não fosse verdadeiro, os gentios não estariam ali. Então, verdadeiramente, tanto os gentios como essa questão dos judeus, eles estavam falando, no bom português, o mesmo idioma, a mesma língua, ou seja, estavam de acordo. É quando eu falo aqui nesse ponto específico que eu falo falar a mesma língua, não é falando do mesmo idioma, né? A mesma língua. Quero dizer, se estão em acordo um com o outro. Porque muitas vezes na igreja existe uma pessoa que puxa para lá e outra puxa para cá. E existem questões aleatórias pelas quais existem discussões, no bom sentido da palavra. Uma pessoa tem um pensamento de uma teologia ou uma pessoa da mesma igreja tem um pensamento diferente. Isso aí não é falar ou não deixar de falar, eles estão de acordo, mas naquele ponto específico não concordam. Por exemplo, a Assembleia de Deus, de modo geral, não concorda com algumas práticas da Igreja Presbiteriana e vice-versa. Porque pregamos o mesmo Cristo, falamos do mesmo Evangelho, só que eles têm um ponto e nós temos outro. Então, nesse sentido específico de uma questão ou outra, nós falamos
nós não estamos de acordo, ou seja, nós não falamos a mesma língua. Mas no ponto central, que é o ponto principal de falar que Jesus é o Cristo, tanto o assembleano como o presbiteriano, eles concordam. Então, por isso, somos irmãos. Os falsos irmãos. Paulo cita que em Jerusalém eles foram observados por pessoas consideradas falsos irmãos, que eles estavam entre os crentes em Jerusalém, pessoas que tinham acesso aos apóstolos, conheciam a lei de Moisés, mas não colaboravam com o evangelho. Os falsos irmãos estavam ali para impor aos visitantes a obrigatoriedade de todos seguirem a lei como um requisito para a salvação. Observe que estavam entre os crentes em Jerusalém. O que é isso? Nem todos que estão entre nós são nossos irmãos. Há pessoas que estão no nosso meio, mas não estão falando a mesma língua, né? Não estão em paz conosco. Principalmente essa questão jovem, né? Você que é jovem, está aqui comigo, eu te agradeço muito por estar aqui, Deus continue abençoando a sua vida. Ou se você tem um pouco mais de idade, está aí na liderança da escola dominical, da classe de jovens, é importante que nós venhamos ter discernimento. Nós não fazemos acepção de pessoas, mas é importante nós sabermos quem é e quem não é. Nós devemos saber. Nós devemos observar quem verdadeiramente nós podemos confiar e outros nós sabemos que nem tanto. Então é importante. Para quê? Para que você não venha fazer uma coisa e depois se arrepender. Imagina que você fale, tu pensa que uma pessoa é seu irmão, mas na verdade não é não. Lá em Provérbios 17 nos fala que no dia da angústia nasce um irmão. Mas aí você está angustiado, você conta os segredos para uma pessoa que você pensa que é seu irmão, mas na verdade é um falso irmão. E o que ele faz? Ele começa a espalhar aquele segredo que você contou, aquela sua frustração. Então, jovem, cuidado com pessoas com quem você se abre. Todos nós temos um amigo, uma amiga próxima, uma pessoa amiga próxima. Nós sempre temos aquelas pessoas de confiança. Entretanto, pode surgir uma outra pessoa, um novo cristão, e você pensa, essa pessoa realmente ela serve para ser meu amigo, minha amiga. Verdadeiramente é uma pessoa que está comigo aqui na escola dominical, vai em monte comigo, mas às vezes não, às vezes ele está ali somente para ver o que você faz ou o que você deixa de fazer. Para com isso fazer com que você prejudicar o seu ministério. Então, cuidado, jovem. Conheciam a lei de Moisés, ou melhor, que pessoas que tinham acesso aos apóstolos, ou seja, pessoas próximas. Se fosse trazer para nós sabemos que hoje não existe mais apóstolos, mas só para a gente ter uma noção, é como se esse falso irmão, essa falsa irmã, ela tem acesso ao pastor. Ela fala com o pastor, com o ministério, com os presbíteros, obreiros, ela tem um bom vínculo, mas na verdade é uma pessoa falsa, está ali por questões pessoais e para disseminar um falso evangelho. Então você, jovem, você precisa ter cuidado, peça direcionamento ao Senhor para o Senhor te dar discernimento para que você não venha cair nessa armadilha da falsa amizade, né? O falso irmão. Mas olha, eles têm essa questão que estava entre os crentes, tinham acesso aos apóstolos, conheciam a lei de Moisés, ou seja, eles conheciam a palavra, sabiam da palavra. Agora, observe esse ponto. Não colaboravam com o evangelho. Já viu que tem pessoas assim na igreja? Que não colaboram? Tá, faz tudo certinho, mas na hora de colaborar, sempre dá um jeitinho de não ir, de não fazer, de não contribuir. Sempre tem algo que puxa para trás. Por quê? Porque é um falso irmão. É um falso irmão, é uma falsa irmã. Então é importante, ali no caso, eles estavam presente para mostrar, quando a pessoa aceitava Cristo como Salvador, o que eles faziam? Ia lá uns falsos irmãos para dizer o que para ele? Você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. A circuncisão, por exemplo, para o homem, né? Olha, você tem que, quando você ter filho, o homem aí, você tem que ter aí fazer a circuncisão, ou você tem que fazer isso, tem que guardar o sábado, ou seja, eles estavam querendo colocar ali, impor para aquelas pessoas que estavam chegando a lei de Moisés, que era para os judeus. E ali estavam na Grécia, não tinha nada a ver com a questão de Israel. Eles não tinham nada a ver. A Grécia tem uma cultura e Israel uma cultura completamente diferente.
Então é importante notar essa questão. Entretanto, Paulo resistiu a essas pessoas, não se sujeitando em nenhum momento às investidas. Por quê? Porque há pessoas, há líderes, que quando vem um montante, né, muitas pessoas falando da mesma coisa, né, que querem algo, por exemplo, inclusive o jovem gosta muito de fazer esse negócio, né, se reúne, não, pastor, agora, a partir de agora, nós queremos isso. Qual é a tendência? A tendência é o pastor ceder à pressão, porque é muita gente junta. Paulo não. Paulo não cedeu à pressão. Paulo não cedeu. O que ele fez? Ele ficou firme. É a mesma história lá do bezerro de ouro, né? Quer dizer que é o Êxodo 32:14, que fala sobre a questão do bezerro de ouro, né? Que bastou Moisés sair da presença que eles já foram lá fazer um bezerro de ouro para adorar. Ou seja, no caso Arão ali, o que ele fez? Ele cedeu à pressão do povo. Não foi firme, né? Ele cedeu logo à pressão, ou seja, preparou logo as questões de ouro lá para fazer logo o bezerro. Se ele fosse uma pessoa firme, ele não. Moisés subiu ao monte, nós vamos esperar ele aqui. Não tem esse negócio de fazer bezerro de ouro para adorar, não. Nós não vamos adorar o bezerro de ouro porque nós somos adoradores do Senhor. Mas não. O que Arão fez? Sentiu, cedeu a pressão e foi lá construir o bezerro de ouro, né? Ergueu o bezerro de ouro para o povo adorar. Então Paulo ele teve esse pensamento do quê? Não vou ceder à pressão. E hoje não é diferente. Hoje, no caso, o pastor, né? O pastor não pode ceder à pressão. Precisa ficar firme quando alguém for trazer um evangelho novo, um evangelho diferente, um evangelho falso. O que o pastor tem que fazer? Não, aqui não. O líder do departamento, o professor da escola bíblica dominical, não, aqui não. Nós não temos esse ensinamento aqui não. Isso não é da parte do Senhor. Ah, mas está todo mundo fazendo. Mas aqui nós não somos todo mundo. Aqui o ponto é esse, a Bíblia fala assim, nós vamos seguir a palavra. E ponto. Não devemos ceder à pressão. É verdade que hoje muitas igrejas têm ido aí na pressão, aberto as portas, escancarado as portas, e hoje está um evangelho nas igrejas que só o sangue do Cordeiro. Inclusive servimos muitas vezes de escárnio para o povo, né? As pessoas debocham do cristão, por quê? Por causa das questões de muitas coisas erradas que tem dentro da igreja. Então, só misericórdia. Por que acontece isso? Porque o pastor cedeu à pressão. Então, só misericórdia. De quê? De falsos irmãos. Não cedemos. Paulo mostra aos Gálatas que, mesmo estando em Jerusalém, diante do colégio apostólico, ele permaneceu firme na perspectiva que distanciava a prática dos gentios e dos judeus. Isso não se deu por rebeldia ou por considerar que os apóstolos em Jerusalém estavam aquém da mensagem que ele havia recebido da parte do Senhor Jesus. Paulo não era um obreiro rebelde ou desejoso de arrumar debates e confusão. Ele se posicionou dessa forma para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E aqui cabe para nós jovens, né? Para vocês jovens, eu não tanto, né? Os jovens geralmente costumam ser rebeldes. Quando querem fazer alguma coisa, eles querem na rebeldia. A rebeldia, ela não traz nenhum proveito. Veja que Paulo aqui, ele não foi rebelde, isso não se deu por rebeldia. Nem mesmo ou por considerar que os apóstolos em Jerusalém estavam aquém, ou seja, abaixo da mensagem que ele havia recebido da parte do Senhor. Ou seja, Paulo não estava dizendo, olha, eu recebi do Senhor, mas isso não me faz maior do que vocês. Eu não estou aqui de rebeldia. Eu estou aqui porque nós vamos falar do evangelho de uma forma simples e séria. Aqui não tem essa questão de mostrar um evangelho que não seja a verdade. Então, vamos aqui dentro da obediência, dentro da ordem, dentro da vontade de Deus, sem rebeldia, sem querer menosprezar os outros. Então, Paulo não era um rebelde, não era, ou desejoso de arrumar debates e confusão. Ele não estava ali para isso. Ele estava, na verdade, querendo criar o quê? Uma ordem, uma organização. Ele estava verdadeiramente numa questão de harmonização, né? Harmonizar a cultura grega com a cultura de Israel. Eles estavam querendo dizer, aqui para nós, né, um bom português, Paulo estava dizendo o seguinte, olha, meu povo judeu, meu povo de Israel, o povo da Grécia não tem essa cultura que nós temos em Israel, ou que se tem em Israel. Aqui a cultura é diferente.
Então, ambos estão corretos. Você está certo de fazer isso e o grego está certo de fazer aquilo. Era esse o ponto. Ele estava harmonizando, mostrando que existe um equilíbrio. Equilíbrio. E não é diferente hoje. Muitas pessoas estão querendo equilibrar as questões de cultura, mas há sempre aquelas pessoas que querem não, mas é que antigamente se fazia isso, porque antigamente era aquilo. Antigamente, algumas coisas servem até hoje, claro que serve, mas boas coisas, muitas coisas, melhor dizendo, do que era antigo na igreja, não serve mais para hoje. Não funciona mais. Não é mais para os nossos tempos. Por quê? Porque aquele tempo já passou. Então isso não se faz por rebeldia. Não se faz por rebeldia. Nós devemos, você jovem, quer mudar algo na sua igreja? Talvez o dia de culto de jovem, por exemplo. O que você faz? Com rebeldia você não vai conseguir. Agora, se você juntar com os jovens e conversar com o pastor, olha, pastor, nós achamos por bem mudar o culto de jovens para tal dia, porque tal dia nós estamos todos em casa, não tem aula nesse dia, nós não estamos trabalhando, é mais fácil da gente prestar um culto. Aí o pastor, claro, ele vai observar, ele vai ter um consenso, ele vai ter bom senso, vai falar, realmente, nesse dia aqui, os jovens não estão aqui, então realmente é justo de transferir o culto para um outro dia. Isso é um exemplo. Então, com educação, respeito, você consegue. Agora, se você chegar com rebeldia, você não vai conseguir mesmo. Então, quer mudar alguma coisa? Vá com cuidado, vai com respeito falar com o seu pastor, porque certamente ele vai te atender. O evangelho da incircuncisão. Reconhecido entre os apóstolos. Paulo descreve que teve o seu trabalho e chamada reconhecidos entre os apóstolos de Jerusalém, diferente dos que os seus acusadores andaram falando, de que ele não era apóstolo ou que ninguém o conhecia em Jerusalém. Paulo diz que deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que não fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Essa questão de circuncisão, que eu quero crer que você saiba o que é, aquela operação feita no homem quando ainda é bebezinho, eu não vou entrar nessa questão. A questão é reconhecido entre os apóstolos. Você é uma pessoa reconhecida entre o seu pastor ou os seus pastores? Certa vez há um tempo atrás, não tem uns 2 anos mais ou menos, eu fui numa igreja que eu não tenho, é muito difícil de eu ir, né? Apesar de ser perto da minha casa, mas as oportunidades, os dias de culto são iguais, então é muito difícil eu ir. Mas nesse dia eu fui, porque foi uma festividade, foi um dia aleatório, aconteceu, Deus está em casa. Eu aproveitei a oportunidade e fui à igreja. E é interessante que naquela época, quando eu fui, na verdade tem um pouco mais de 2 anos, tem um pouco mais. O que aconteceu? O pastor presidente tinha mudado. Havia um pastor presidente ali de muitos e muitos anos, mas que partiu para a eternidade. Então outra pessoa ficou ali como pastor presidente. E eu achei muito interessante que entrou um dos obreiros, veio falar comigo e disse assim para mim: o nosso pastor te conhece. Aí eu fiquei observando, eu falei, é interessante. Porque uma coisa é eu conhecer o pastor, uma outra coisa é o pastor me conhecer. É a questão do reconhecido. Aí eu te pergunto, você é reconhecido entre os pastores? Ou entre os pastores da sua igreja? Como é que você é reconhecido? As pessoas realmente te reconhecem como uma pessoa que verdadeiramente, espiritualmente, vamos assim dizer, né, passou pela circuncisão? Você realmente mudou o seu caráter? Realmente, quando as pessoas falam de você, os pastores principalmente, né, falam, olha, isso aí é uma jovem de Deus, é um jovem de Deus. Como é que é essa questão? Eu tenho alguns amigos que são pastores e é importante observarmos, quando eu gosto muito de conversar com eles, pessoas bem mais velhas do que eu, então eu aprendo bastante, isso me poupa tempo, né? E é interessante que eles falam de situações que às vezes eu fico pensando, eu passei isso quando eu era jovem, se eu soubesse disso quando eu era jovem, eu não tinha feito. Então, muitas vezes, jovem, o que você passa na sua igreja, por você não ser reconhecido pelo seu pastor, às vezes a culpa não é sua. Às vezes você não foi instruído na palavra por razões alheias. De repente você não é uma pessoa que estava trabalhando, estava na faculdade, ou estudando, ou fazendo uma outra coisa importante. Então você não tinha muita oportunidade de aprender na igreja. Ou às vezes você está chegando agora. Então, muitas vezes, né, o importante é nós pararmos com pessoas com mais idade do que nós, ou ainda que tenha a mesma idade que nós, ou até mais novo, mas já tem uma vivência na igreja, já tem uma intimidade com Deus.
Eu conheço alguns jovens que têm uma intimidade com Deus que é algo espantoso, é bonito de ver. Então, não há nenhum problema você com uma idade X perguntar com uma pessoa que tem uma idade Y que é mais nova do que você. Não tem nenhum problema. Porque quando você pergunta, questiona, você poupa seu tempo. Imagina que você vai passar na igreja aí 10 anos, 20 anos para descobrir uma situação. Se você falasse com uma pessoa mais idosa, que estava ali, não é nem mais idosa, é uma pessoa que é mais vivida, uma pessoa que tem mais essência, faria com muita rapidez. Isso te poupar tempo e muitas vezes até mesmo dinheiro. Porque às vezes você vai, imagina que você vai comprar uma Bíblia, dependendo, te dando aqui um exemplo aqui bem aleatório. Você vai comprar uma Bíblia específica. E você vai lá e compra porque você quer comprar, achou ela bonita, por exemplo. Aí você compra, aí um pastor que conhece, ou um jovem que conhece, essa Bíblia é boa, mas ela falta muito isso, 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 isso. Era justamente aquilo que você queria, você, puxa, ninguém me falou que essa Bíblia não tinha. Se você tivesse conversado com alguém, né? Alguém que tem a Bíblia, é simples. Então, tem coisas que muitas vezes nós passamos porque nós não questionamos. Lembra que eu falei lá no início? Há o questionamento para perguntar e o questionamento, aliás, para saber e o questionamento para ofender. Quando você pergunta para saber, é diferente. Quando você questiona, eu gostaria de saber como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu procedo nesse sentido, estou passando por isso e por aquilo, o que eu faço? Então, isso vai fazer com que você cresça muito rápido e verdadeiramente seja reconhecido pelos pastores e principalmente reconhecido pelo Senhor. A recomendação dos apóstolos. Em uma sociedade onde a pobreza era bastante comum e a sobrevivência de certos grupos, como viúvas e órfãos, dependiam muito da família ou da caridade alheias, os cristãos se tornaram reconhecidos pelo altruísmo e pela generosidade. Altruísmo é uma palavra bonita, né? Altruísmo, de modo geral, é quando uma pessoa coloca o outro como prioridade. Isso é altruísmo. Quando você faz sem querer nada em troca. Isso é altruísmo. Observe que até hoje não é diferente. O Brasil, apesar de ser um grande produtor de alimentos, né? O Brasil, nesse sentido de agricultura, o Brasil é um gigante. Só para você ter uma ideia, o Brasil alimenta em média 1 bilhão e 500 milhões de pessoas todos os dias. É muita gente. Mas mesmo isso acontecendo, o Brasil ele tem muitas pessoas passando por necessidades e possivelmente algumas pessoas na sua igreja, por perto da sua igreja, está passando por isso. Quando a igreja tem o pensamento, olha, nós estamos aqui na igreja, a família X está passando uma necessidade, o pai está desempregado, está passando uma situação assim, ou essa aqui, a irmã, a moça, ela é sozinha, não tem marido, tem um filho novo, está desempregada, o que nós vamos fazer? Olha, nós temos isso e isso. Faça uma cesta básica, entregue para aquela pessoa e ponto. Quando a igreja tem esse pensamento e principalmente essa atitude de realmente fazer, isso faz toda a diferença. Aquela pessoa pode até não ser cristã, mas ela vai ter sempre aquela questão, olha, verdadeiramente os cristãos são pessoas de Deus mesmo, porque eu estava passando por uma situação muito difícil e se não fosse a igreja, possivelmente até poderia ter acontecido pior. Então a generosidade da igreja faz com que verdadeiramente as pessoas deem bom testemunho de nós e principalmente nós vamos saber que verdadeiramente somos de Deus. Porque se eu falo que eu sou de Deus, mas eu não estendo a mão ao meu próximo, alguma coisa errada não está certa. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão, que eu sou salvo na pessoa de Jesus, mas eu não estendo a mão para ninguém? Nem mesmo para os domésticos da fé, ou seja, nem mesmo para os meus irmãos em Cristo. Então, alguma coisa errada não está certa. Então, é importante essa recomendação. A igreja precisa atuar nesse ponto. E uma outra questão, nesse ponto específico, quando uma igreja ajuda uma família que não é cristã, a tendência é essa pessoa acabar aceitando a Cristo como Salvador. Por quê? Testemunho. Por causa do bom testemunho da igreja. Por causa dessa questão do amor em si, mostrar o amor na prática e não somente em palavras. 2 públicos e uma mesma mensagem. O evangelho é o mesmo, mas é possível que uma mensagem seja mais facilmente aplicada a um grupo cultural
do que a outro, e cabe a quem está apresentando as boas novas ter essa sensibilidade para a comunicação do Evangelho. Quando você fala com as pessoas da sua igreja, você tem uma tendência de falar uma coisa específica, né? Sobre a questão bíblica, todos ali se conhecem, então o público é sempre o mesmo. Mas quando você vai para a rede social, por exemplo, como é a forma com que você se comunica para falar do Evangelho? Você tem que adequar a sua linguagem para a linguagem daquela pessoa, porque muitas vezes as pessoas não vão entender o que você está dizendo. Então, há sempre públicos diferentes, mas a mensagem do Evangelho é a mesma. Entretanto, se eu não sei falar para um público específico, então eu preciso aprender. Eu já falei aqui algumas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que estava há 80 anos na questão kardecista, ou melhor, 70 anos. E eu falava muito de Jesus para ele. E o que eu falava, como é que eu fazia, como ele era uma pessoa completamente diferente, né? Não conheço muitas pessoas nessa questão do kardecista, né? Espiritismo, né? Então eu tinha um pouco de dificuldade. Então o que eu fiz antes de falar com ele? Eu me aprofundei para saber como é que funcionava a questão de Allan Kardec. Não é que eu li livros e tudo, eu fiz um apanhado rápido, fiz algumas anotações e fui falar com ele. E falei com ele, conversei com ele, e quando eu demonstrei para ele que eu conhecia a religião dele, ele já abriu mais a guarda. Por quê? Porque ele viu o respeito. Ele observou que eu falava de Jesus, mas eu não afrontava a religião dele. Então isso faz com que o público, no caso ele vê uma questão diferente. Ou seja, ele não é do meu convívio, ele não era o meu público, ele não era uma pessoa que falava junto, estava comigo todos os dias, que estava na minha igreja, ele não era crente. Então nós devemos ter esse cuidado de quando, inclusive ele torcia até para um clube específico, então eu aproveitei também para saber um pouco mais sobre o clube que ele torcia. Eu já tinha mais ou menos uma noção, ouvia muito, né, reportagem, lia muito, então só agreguei mais algumas coisas, então ele ficou ainda mais aberto. Por quê? Porque eu usei o clube dele do coração e apliquei o Evangelho em cima, como se fosse o clube do coração dele. Então ele ficou assim muito esperançoso, observava algumas coisas. Ele, então quer dizer que é assim? Eu falei, exatamente assim, assim e tal, e fui. Então, quando ele partiu para a eternidade, na verdade, eu não sei se ele aceitou a Cristo como Salvador. Eu não sei. E também nunca tive coragem de perguntar. Porque já que a família não fala muito, né? Na verdade a família não fala, então eu achei por bem não falar. Mas eu estou dizendo para você, é por uma questão de respeitar. Os públicos que nós falamos são diferentes. Há pessoas que comentam questões completamente aleatórias quando você fala algo. Só pelo fato de você ser cristão, a pessoa já vai falar com você com as 10 pedras na mão. Nem te conhece, mas só pelo fato de você ser cristão. Então o que você faz, jovem? E aí? Você, como uma pessoa do Senhor, você acredita na profecia, você está prosperando porque você tem acreditado nas profecias do Senhor, o que você faz? Você espera a pessoa falar, respeita a pessoa. Primeira coisa é respeitar a pessoa. A pessoa ela não é obrigada a aceitar a Cristo porque você aceitou. Uma vez que você aceitou a Cristo como Salvador, isso foi a melhor decisão da sua vida, como eu já falei lá no início, mas isso não quer dizer que todas as pessoas vão aceitar. Então as pessoas têm o direito de não aceitar. E muitos não aceitam, na verdade, infelizmente. Então, quando você entra nessa questão do respeito, da questão cultural, por exemplo, que era a grande briga aqui, né, entre judeus e gregos, né, era a questão cultural, que os judeus diziam que tinha que ter circuncisão e tinham que obedecer à lei, então os gregos também tinham que fazer o mesmo. Não, os gregos não tinham que fazer nada, não é da cultura deles. Então nós devemos ter esse cuidado, essa diferença, compreender essa diferença. Não é porque eu entendo uma questão, eu faço alguma coisa da lei, por exemplo, que outra pessoa de um outro país ou uma pessoa que não tem a mesma religião que a minha tem que fazer. Nós temos que ter cuidado nesse sentido. Eu conheço pessoas de várias situações, de várias colocações, e eu respeito o direito dela de fazer. E conheço algumas pessoas, inclusive, que cometem pecado da carne.
que vivem disso, não preciso falar, né? Você entendeu, né? E são pessoas que eu trato da mesma forma que eu trato o pastor. Converso do mesmo jeito, respeito da mesma forma. Concordo com o que essa pessoa pratica? Não, eu não concordo. Mas é o direito dela. O corpo é dela. Ela faz do corpo o que ela quiser. Ela é livre. Se Jesus morreu na cruz do Calvário para ela ter liberdade de escolha, quem sou eu para querer tirar? Agora, dentro das possibilidades, eu falo de Jesus para ela. Então, isso nós temos que ter cuidado. Não é porque eu aceitei a Cristo como Salvador que eu vou obrigar as pessoas a aceitarem a Cristo como Salvador também. Em outras palavras, não é porque eu aceitei, por exemplo, fazer uma coisa ou outra na igreja que todo mundo tem que fazer. Não, cada um vai de acordo com a sua cultura. E à medida que o tempo vai passando, o Espírito Santo vai tocando se aquilo é para aquela pessoa fazer ou não. Então é simples assim. Então o ideal é, vamos orar ao Senhor, buscar a Deus de todo o nosso coração, para que nós não venhamos cair nessa armadilha do sistema religioso. Olha, você só é salvo se você dá dízimo, se você só é salvo se você for para a escola dominical, você só é salvo se você for para a vigília, você só é salvo se você se vestir assim. Não, nós não temos que entrar nesse sentido. Nesse sentido, não. O que nós temos que fazer, a mensagem nossa é o quê? O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tenha a vida eterna. Você aceita se você quiser. A questão toda é essa daí. Só que muitas vezes nós queremos impor às pessoas que as pessoas têm que fazer. Por exemplo, a questão da homossexualidade. Essa questão da homossexualidade traz muito debate. E qual é o meu posicionamento? Eu sou contra a homossexualidade? Sim, eu sou contra. Mas a pessoa também, entendo que a pessoa tem o direito de fazer o que quiser com o corpo dela. Não foi o Senhor que deu? Foi. Ela não tem o direito? Tenho. Ela faz o que ela quiser. É pecado? Sim, é pecado. Mas não é porque nós não praticamos a homossexualidade que as pessoas não possam fazer. Infelizmente, as pessoas fazem. Infelizmente, bom seria se não houvesse. Mas é um direito, é a liberdade da pessoa. Agora, triste será para essa pessoa morrer nessa condição. Isso aí, a perdição eterna é garantida. Isso aí não tem como escapar. Se não aceitar a Cristo como Salvador e deixar a prática, não tem como dar jeitinho brasileiro, né? Conclusão. A sua pregação não era estranha ao conhecimento dos judeus, e mesmo eles receberam a equipe de obreiros aos gentios, com apreço e sem preconceito, ainda que houvesse ali na igreja falsos irmãos. E sim, geralmente toda igreja tem falso irmão. Eu acredito, talvez até em todas, né? Se não todas, na maioria. Então, independente da cultura, independente disso ou daquilo, de ter ou não ter falso irmão na sua igreja, por exemplo, você precisa não ceder à pressão. Você precisa seguir naquele posicionamento que o Senhor Jesus te chamou. O Senhor Jesus chamou para pregar o evangelho simples e sério, o evangelho do amor, o evangelho da renúncia, o evangelho que verdadeiramente vai a uma salvação. Então você segue nesse parâmetro. Não fique nessa questão de dar jeitinho brasileiro, porque senão você vai se perder, jovem. Hora da revisão. Número 1. Ele subiu para Jerusalém por força de uma revelação. Deus é soberano não somente para nos oferecer a sua graça para a salvação, mas também para operar entre nós obras pelo Espírito Santo. Número 2. Barnabé, o filho da consolação, teria uma participação muito ativa no ministério aos gentios. Número 3. Tito era grego e não precisou ser circuncidado. Número 4. Eram aqueles que tinham acesso aos apóstolos, conheciam a lei de Moisés, mas eles não colaboravam com o evangelho. Os falsos irmãos impunham aos visitantes a obrigatoriedade de seguirem todos a lei como um requisito para a salvação. Eu vou lembrar mais uma vez, sei que você sabe, mas a lei não dá salvação a ninguém. Número 5. Os apóstolos de Jerusalém pediram que a missão aos gentios não se esquecessem dos pobres. Em uma cultura onde a pobreza era bastante comum e a sobrevivência de certos grupos, como viúvas e órfãos, dependia muito da família ou da caridade alheia, os cristãos se tornaram conhecidos pelo altruísmo e pela generosidade. Então, vemos aqui a grande mudança. Vemos aqui que verdadeiramente
observamos que alguns cristãos ali pensavam, nos falsos cristãos, pregavam de qualquer jeito que tinha que praticar a lei para ser salvo, e nós sabemos que não. E veja a questão, muita questão cultural, mas observe que a grande lição nesse sentido é que nós observamos que a igreja, quando tem de fazer a questão social, de distribuir cestas básicas, por exemplo, isso faz toda a diferença na vida da pessoa, né, da pessoa que recebe, e eu vou falar isso mais uma vez, eu sempre falo isso, quando a igreja faz uma ação social no sentido de distribuir cestas básicas, por exemplo, a igreja não deve, de maneira nenhuma, expor isso a ninguém. Colocar em rede social ou coisa do tipo, para receber aplausos. Isso não é de Deus, isso deixa a pessoa que está recebendo extremamente constrangida e envergonhada, né, de uma humilhação sem tamanho. Então não faça esse negócio. Se você vai... Deus tocou no seu coração, enquanto você está aqui comigo, Deus tocou no seu coração para você ajudar as pessoas que estão numa situação difícil. Às vezes você nem tem muito, mas o pouco que você tem, você quer ajudar, e isso é muito viável, isso é muito bom e saudável. Você vai servir de uma pessoa generosa. Não leve nem celular, nem leve. Entregue a pessoa, dá de bom coração, sem querer aplausos. Isso não vem da parte do Senhor. Quando nós entregamos algo a alguém, né, alimento ou coisa do tipo, nós não devemos, né, ficar tocando trombetas que fez isso ou que eu fiz aquilo. Isso é em secreto, porque em secreto o Senhor te recompensará. Então, que você, jovem, venha cada dia mais despertar para não ser enganado pelos falsos irmãos, falsos jovens, né? Cuidado, porque é claro que na medida que nós estamos na igreja, nós sabemos quem é e quem não é. Nós sabemos. É muito difícil a gente ser enganado, ainda mais pessoas que vão para a escola dominical, é difícil ser enganado por causa da palavra. Porque ele observa que aquela pessoa que puxa muito para trás, essa pessoa é falso irmão, isso aí não anda não. Porque nem ando muito com essa pessoa, não falo cumprimento por educação, por respeito e tudo, mas não quero no meu hall de amigos, né? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, cuidado com as companhias com que você anda, jovem. Abre o olho, para que você não venha se perder. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou da aula, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que, assim como você ama a Escola Bíblica Dominical, deixa aí o seu comentário. E se você não gostou da aula, também deixa o seu dislike, que também é importante. Deus continue abençoando a sua vida. Fica na paz, tenha uma boa aula. Tchau!